Olá, eu sou a Silvana Dias e você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Hoje eu quero te convidar para uma conversa profunda, necessária e que atravessa a vida de milhões de pessoas, mesmo quando a gente não percebe. E quero começar com uma pergunta simples, mas muito reveladora. Quando você imagina uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa inteligente, que fala mais de um idioma, uma pessoa intelectual, qual imagem aparece na sua cabeça? Muito provavelmente não foi a imagem de uma mulher negra. E nesse momento eu já te convido a refletir. Por quê? Quem ensinou isso? Em que momento construímos essa associação tão desigual entre competência e aparência? Essas respostas não surgem do nada. E isso não acontece porque você é uma pessoa má. Elas são fruto de séculos de construções sociais que moldam a forma como enxergamos e julgamos as pessoas ao nosso redor. Acontece porque vivemos em uma sociedade que decidiu, por séculos, quem deveria ocupar certos lugares e quem não deveria. Como estamos celebrando o Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro, quero trazer esse tema para o centro da conversa. Quero falar sobre os desafios que mulheres negras enfrentam no mercado de trabalho, os avanços das últimas décadas e porque essa luta afeta diretamente a sociedade como um todo. Mas antes, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Afinal, por que o Dia da Consciência Negra é tão importante? Além de marcar a memória de Zumbi dos Palmares, essa data serve para lembrar algo que muitas vezes é silenciado, que a escravidão estruturou o Brasil. E que a desigualdade racial que vemos hoje não nasceu do nada. É um lembrete de que a escravidão não é um capítulo distante do passado. Ela moldou as bases sociais, econômicas e culturais do país. Quando a escravidão foi abolida, em 1888, não houve nenhum plano, nenhuma política pública, nenhuma estrutura que garantisse oportunidades mínimas às pessoas negras. A escravidão acabou, mas não houve nenhuma política de integração para permitir que pessoas negras reconstruíssem suas vidas. Elas foram simplesmente deixadas à própria sorte. Enquanto isso, imigrantes europeus receberam incentivos, terras, ferramentas e condições concretas para prosperar. Essa parte da história é frequentemente esquecida, mas ela explica por que ainda hoje vemos tão poucas pessoas negras em posições de liderança, de poder ou mesmo em espaços considerados de prestígio. Essas decisões do passado moldam o presente. E quando olhamos especificamente para mulheres negras em tecnologia, isso fica ainda mais evidente. Mesmo quando extremamente qualificadas, elas enfrentam barreiras invisíveis e às vezes escancaradas para se manterem ou ocuparem posições de destaque. Isso acontece porque nossa sociedade foi construída de forma a considerar mulheres negras como adequadas para funções subalternas. Isso molda expectativas, percepções e avaliações. Então, mesmo quando extremamente qualificadas, essas mulheres enfrentam barreiras que vão muito além do currículo. São barreiras simbólicas, culturais, comportamentais. São olhares que duvidam, avaliações enviesadas e expectativas distorcidas sobre quem elas deveriam ser. Ser a única mulher em um time é uma experiência comum e isso tem consequências. Carregar o peso da representatividade faz com que o erro seja proibido. Carregam a sensação de que não podem falhar. Errar, que deveria ser parte do processo de aprendizado, torna-se um risco, porque quando acontece, é amplificado. E quando acertam, esses acertos muitas vezes são minimizados, relativizados e até questionados. A frase "você precisa ser 2 vezes melhor" ainda é passada de geração para geração. E quando, infelizmente, ainda é real. Muitas mulheres negras trabalham dobrado
para alcançar metade do reconhecimento. Frases como intensa demais, não se encaixa no perfil, não são descrições neutras. Elas têm cor. E esses vieses aparecem até em processos de recrutamento. Muitas mulheres negras são eliminadas não pela falta de capacidade, mas pela forma como são lidas e interpretadas. Pessoas negras, inclusive, dificilmente ouvirão: "Você não foi selecionada por ser negra". O que aparece, na maioria das vezes, é: "Encontramos alguém mais adequado ao perfil", mesmo quando esse perfil nunca foi claramente definido. E como disse da Bento, em o livro O Pacto da Branquitude, não existe uma reunião secreta decidindo quem pode ou não avançar. O racismo ele opera de forma silenciosa, cotidiana, quase invisível. Claro, para quem não o sente na pele. É muito mais sutil, é estrutural, é cultural, é aprendido e é reproduzido diariamente. E ainda assim é comum ouvir frases como: "Gostaríamos de contratar mulheres negras, mas não encontramos". A realidade é que muitas vezes essas mulheres não são encontradas porque nunca foram realmente procuradas, ou porque os ambientes não foram preparados para recebê-las. A pergunta é: procurou onde? Com que intencionalidade? Com que critérios? Outro ponto levantado por Cida Benta é a autossegregação. Quando pessoas brancas convivem quase exclusivamente entre si, esse isolamento impede debates profundos sobre raça e racismo. Enquanto essa conversa não é feita, os vieses continuarão operando. Esse silêncio mantém o problema muito vivo. Mas também precisamos falar de avanços, porque afinal eles existem e eles importam muito. Se hoje eu posso gravar este episódio falando abertamente sobre raça, tecnologia e mercado de trabalho, isso já mostra que alguma coisa mudou. Há alguns anos, conversas como essa eram vistas como polêmicas ou inadequadas para ambientes profissionais. Mas hoje, elas são indispensáveis. Estamos vendo mais pessoas negras na classe média e alta, e também em espaços que antes eram quase exclusivamente brancos. Mas é importante reforçar: ainda não temos uma classe média ou alta negra consolidada. Isso exige tempo, gerações, mas estamos caminhando. O patrimônio, a riqueza, a herança, tudo isso ainda é profundamente desigual. E grande parte dessa mudança veio do acesso ao ensino superior e de políticas públicas que abriram portas antes fechadas. Especialmente jovens que foram as primeiras de suas famílias a acessar a universidade e depois o mercado de tecnologia. Quando as pessoas negras acessam a educação de qualidade, tudo muda. Muda o repertório, muda o horizonte, muda a possibilidade de existir em espaços onde antes não havia referência. Quando pessoas têm acesso à educação, e especialmente pessoas negras, todo o ecossistema muda. E é impossível não celebrar cada conquista. A escritora Ana Maria Gonçalves, por exemplo, acabou de se tornar a primeira mulher negra imortal da Academia Brasileira de Letras. Um marco histórico, simbólico e profundamente representativo. E na tecnologia temos lideranças brilhantes como Nina Silva, Adriana Barbosa, Karina Sucupira, Fernanda Ribeiro, Amanda Graciando e tantas outras mulheres abrindo caminhos diariamente. E eu espero de verdade que essa lista só cresça. A representatividade não é apenas estética, ela transforma, ela cria novas rotas, ela abre corações, ela comunica às próximas gerações. Esse lugar também pode ser eu. Mas representatividade sozinha não basta. Ela inspira, abre portas, aponta rotas, mas precisa ser acompanhada de ações concretas e políticas consistentes. Porque a luta não é individual, é coletiva.
E aqui está um ponto fundamental. Uma sociedade mais justa não beneficia apenas pessoas negras. Ela beneficia todo mundo. Quando impedimos um grupo de acessar oportunidades, estamos perdendo ideias, competências e inovação. Estamos deixando de ouvir vozes que poderiam transformar empresas, produtos e até culturas inteiras. Quantas mulheres negras poderiam estar liderando times de tecnologia hoje? Quantas poderiam estar criando soluções inovadoras, resolvendo problemas complexos, redesenhando modelos de negócio? Quantas poderiam ter revolucionado empresas, contribuído com ideias brilhantes, se não fossem atravessadas pelo racismo? Nós nunca vamos saber, porque o racismo impediu que essas histórias começassem. Por isso, este episódio também é um convite. Um convite para ampliar perspectivas, rever práticas, desafiar preconceitos e construir ambientes verdadeiramente inclusivos. Assim como faz a comunidade Mulheres de Produto, que trabalha para contribuir para um ecossistema mais justo, consciente e diverso. Essa transformação começa no detalhe. Escutar mais, interromper menos, valorizar trajetórias diferentes e assumir responsabilidade coletiva pela mudança. Bom, estamos chegando ao fim deste episódio e se este episódio te trouxe um novo olhar, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E não esqueça de seguir o Mulheres Produtos nas redes sociais. E também não se esqueça de entrar para a nossa comunidade no Slack e no WhatsApp. Agradeço muito pela sua companhia, por estar aqui construindo essa conversa comigo e também por fazer parte dessa transformação. A gente se encontra no próximo episódio.